No universo das redes sociais, onde milhões de pessoas compartilham suas rotinas diariamente, a linha entre exposição e vulnerabilidade pode ser extremamente tênue. Influenciadores digitais constroem suas vidas diante de câmeras, dividindo momentos íntimos com desconhecidos. Mas fora das telas, a realidade pode ser muito mais imprevisível e, em alguns casos, perigosa. Ao longo dos anos, diversos criadores de conteúdo tiveram suas histórias interrompidas por situações de violência, quase sempre longe dos olhos do público. Porém, o caso de Valéria Marques seguiu um caminho diferente e perturbador. Aos 23 anos, Valéria era modelo, empreendedora e influenciadora digital. Sua presença nas redes sociais crescia constantemente, impulsionada por conteúdos voltados à beleza e ao estilo de vida. Em 2024, ela deu mais um passo importante e inaugurou seu próprio salão de beleza, transformando o espaço não apenas em fonte de renda, mas também em cenário para seus vídeos e transmissões ao vivo. Era ali, naquele ambiente aparentemente comum, que ela passava grande parte do seu tempo, atendendo clientes, gravando conteúdos e interagindo com seguidores em tempo real. Mas por trás da rotina que parecia estável, sinais de tensão começavam a surgir. Nos meses anteriores ao crime, Valéria passou a relatar episódios pessoais delicados, entre eles o fim de um relacionamento conturbado, marcado por discussões e, segundo ela, por ameaças feitas pelo ex-companheiro. Além disso, conflitos com pessoas próximas, incluindo amizades e até familiares, começaram a aparecer em seus desabafos. Esses detalhes, que à primeira vista pareciam apenas problemas pessoais, mais tarde ganhariam outro peso dentro da investigação. No dia 13 de maio de 2025, a rotina no salão começou como qualquer outra. Valéria divulgava seus serviços, mostrava detalhes do seu dia e mantinha contato com seus seguidores, como de costume. Em determinado momento da tarde, ela precisou se ausentar por um curto período. Foi justamente durante essa ausência que algo incomum aconteceu. Um homem desconhecido entrou no salão carregando uma sacola grande, com estampas chamativas. Ele perguntou diretamente por Valéria. No local estava Érica, funcionária que auxiliava no atendimento diário. Tentando ajudar, ela se ofereceu para receber o pacote, mas o homem recusou. Ele insistiu que a entrega precisava ser feita diretamente nas mãos de Valéria, alegando se tratar de algo valioso. Antes de sair, ainda perguntou a que horas ela retornaria. Sem deixar o objeto, ele simplesmente foi embora. Horas depois, esse detalhe passaria a ser visto com outros olhos. Surgiram suspeitas de que a sacola poderia esconder algo perigoso, embora naquele momento nada tenha sido confirmado oficialmente. Quando Valéria voltou ao salão, foi informada sobre a visita inesperada. Apesar disso, ela decidiu seguir com a rotina normalmente. Pouco tempo depois, iniciou mais uma transmissão ao vivo no TikTok. Durante a live, comentou com seus seguidores sobre o homem que havia aparecido mais cedo. No início, tratava o assunto com certa leveza, mas à medida que o tempo passava, seu comportamento começou a mudar. A tranquilidade deu lugar a uma inquietação visível. Em alguns momentos, Valéria demonstrava desconforto e chegou a mencionar que estava com medo. Em meio à interação com o público, levantou hipóteses sobre o que poderia acontecer, desde situações inesperadas até possíveis ameaças. Enquanto lia os comentários, uma pessoa em especial chamava a atenção. Sua amiga, identificada como Vivian. De forma insistente, Vivian pedia para que Valéria não saísse do salão. Segundo ela, havia enviado um presente e queria acompanhar ao vivo a reação da influenciadora no momento da entrega. A situação, que poderia parecer comum em um primeiro momento, começou a ganhar um tom estranho diante de tudo o que já havia acontecido naquele dia. E os acontecimentos seguintes só aumentariam essa sensação.
Por volta do início da noite, um entregador chegou ao local trazendo um café. Pouco tempo depois, outro apareceu com um urso de pelúcia. Valéria, ainda em transmissão, comentou com seus seguidores que aquela sequência de entregas parecia fora do normal. Era como se algo estivesse sendo preparado, embora ninguém conseguisse entender exatamente o que. O clima, que já era de tensão, começava a se intensificar. E então, mais uma presença surgiu na entrada do salão. Diferente das anteriores, aquela visita não parecia parte de uma simples entrega. Ao perceber a chegada do homem, Valéria interrompeu momentaneamente a interação com o público. Ela silenciou o microfone e desviou sua atenção da câmera, voltando-se completamente para quem acabava de entrar. Por alguns segundos, tudo pareceu acontecer em silêncio. O homem confirmou sua identidade e, sem qualquer discussão ou reação que pudesse ser percebida na transmissão, ele sacou uma arma. O que aconteceu a seguir marcou definitivamente aquele caso. Diante de milhares de pessoas que assistiam à live, tudo se desenrolou em questão de segundos. Valéria foi atingida de forma violenta, enquanto a transmissão ainda estava ativa. A cena, inesperada e chocante, deixou quem assistia sem entender o que estava acontecendo. Do outro lado da tela, milhares de pessoas testemunhavam em tempo real o desfecho de uma sequência de acontecimentos que até então pareciam desconexos. Dentro do salão, a reação de Érica também chamou atenção. Mesmo diante da gravidade da situação, sua postura pareceu incomum para o momento. Em vez de desespero imediato, ela se aproximou do celular e encerrou a transmissão poucos segundos depois. A naturalidade daquele gesto levantaria questionamentos posteriormente. O socorro foi acionado, mas quando chegou ao local, Valéria já não apresentava sinais de vida. A partir daquele momento, o caso deixava de ser apenas uma tragédia para se tornar um dos episódios mais inquietantes já registrados envolvendo influenciadores digitais. E o que mais chamava a atenção não era apenas o que havia acontecido, mas a forma como tudo parecia ter sido precedido por sinais, avisos e coincidências, como se, de alguma maneira, aquele desfecho já estivesse sendo desenhado muito antes. Após o ocorrido, as autoridades iniciaram rapidamente os primeiros procedimentos no local. Desde o início, ficou evidente que não se tratava de um crime comum. Não havia sinais de tentativa de roubo, nem qualquer indício de ação aleatória. Tudo apontava para algo direcionado, como se o alvo tivesse sido escolhido com precisão. A principal linha de investigação passou a considerar a possibilidade de um crime premeditado, levando em conta não apenas a forma como tudo aconteceu, mas também os relatos anteriores feitos por Valéria sobre ameaças e conflitos pessoais. O homem responsável pelo ataque deixou o local em uma motocicleta e desapareceu sem deixar pistas imediatas. Sua identidade não foi confirmada naquele momento, o que aumentou ainda mais o mistério em torno do caso. Diante disso, os investigadores começaram a voltar sua atenção para o círculo mais próximo da influenciadora. Pessoas que conviviam com Valéria, que conheciam sua rotina e que de alguma forma poderiam ter informações relevantes. Entre os nomes que surgiram em meio a rumores e especulações, estava o de Ricardo Ruiz Velasco, apontado em algumas reportagens como alguém com possível ligação a atividades criminosas na região. No entanto, oficialmente, as autoridades afirmaram que não existiam provas que sustentassem qualquer conexão direta entre ele e o caso. Com isso, o foco permaneceu em quem esteve presente, direta ou indiretamente, no dia dos acontecimentos. A postura de Érica, registrada durante a transmissão, continuou sendo um dos pontos mais discutidos. A forma como ela encerrou a live sem demonstrar reação imediata de pânico levantou dúvidas e gerou diversas interpretações. Mesmo assim, após ser ouvida, não houve confirmação de qualquer envolvimento. Outra figura que passou a chamar atenção foi Vivian. Durante a transmissão, era ela quem insistia para que Valéria permanecesse no salão. A justificativa era simples: um presente havia sido enviado,
e ela queria acompanhar a reação da amiga ao vivo. Mas após o ocorrido, esse detalhe ganhou outro significado. O comportamento de Vivian depois do caso também gerou questionamentos. Diante da repercussão, ela optou por desativar os comentários em suas redes sociais após receber uma onda de acusações. Em resposta, negou qualquer participação, afirmando que a troca de presentes entre as duas era algo comum e que estava profundamente abalada com a perda. Enquanto isso, novos elementos começaram a surgir, tornando o caso ainda mais enigmático. Cerca de uma semana depois, um buquê de flores foi deixado na porta do salão, que permanecia fechado. Junto dele, havia um bilhete com a única palavra: perdão. A simplicidade da mensagem contrastava com o peso que ela carregava. O entregador foi localizado e afirmou que apenas realizou o serviço, sem saber quem havia feito o pedido. Pouco tempo depois, outro episódio chamou a atenção. O local onde Valéria foi sepultada sofreu danos. Objetos e flores deixados por familiares foram encontrados destruídos, em um ato que levantou ainda mais perguntas. Seria um recado? Um sinal de culpa? Ou apenas mais uma coincidência em meio a tantos acontecimentos estranhos? As investigações avançaram com a análise de câmeras de segurança e dados de comunicação. Os agentes tentavam reconstruir cada detalhe: a movimentação dos envolvidos, o trajeto das motocicletas e qualquer conexão que pudesse explicar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, a vida de Valéria passou a ser analisada em profundidade. Relações pessoais, situação financeira, possíveis desentendimentos, tudo foi revisado em busca de respostas. Apesar disso, nada indicava de forma clara um motivo definitivo. A região onde ela vivia também entrou no radar das autoridades por já registrar episódios de violência. Isso levantou hipóteses sobre uma possível ligação com organizações criminosas. Mas, novamente, nenhuma evidência concreta confirmou essa linha. E enquanto as respostas não vinham, algo inevitável começou a tomar espaço: as teorias. Milhares de pessoas passaram a revisitar cada detalhe do caso. Cada gesto, cada fala, cada coincidência passou a ser analisada minuciosamente. Entre todas as hipóteses levantadas, uma aparecia com frequência: inveja. Alguns internautas começaram a observar comportamentos de pessoas próximas, apontando semelhanças no estilo, na forma de se vestir e até na maneira de se posicionar nas redes sociais. Isoladamente, eram detalhes pequenos, mas dentro daquele contexto, passaram a aparecer peças de algo maior. Enquanto isso, o buquê com a palavra perdão e o episódio no local de descanso de Valéria continuavam sem explicação, reforçando a sensação de que havia algo além do que foi visto naquele dia. Mesmo com todos os esforços, o caso seguiu sem respostas definitivas. As autoridades continuaram reunindo depoimentos, analisando imagens e tentando identificar não apenas o autor, mas também se existia alguém por trás de tudo aquilo. Mas com o passar do tempo, uma realidade começou a se impor. Muitas perguntas e poucas respostas. O que permanece não é apenas o momento registrado na transmissão, mas tudo o que veio antes: os sinais, o medo, os acontecimentos fora do padrão e as coincidências difíceis de ignorar. E talvez o ponto mais inquietante de todos seja justamente esse. Se tudo aquilo foi realmente planejado, então alguém aguardava o momento certo. E naquele instante, tudo aconteceu exatamente como esperado. Sem falhas, sem impedimentos, e até hoje, sem uma resposta definitiva. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso foi resultado de inveja? Ou existe algo ainda mais profundo por trás desse caso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua visão pode trazer um novo olhar sobre essa história. E se você quer acompanhar mais casos reais como esse, cheios de mistério e reviravoltas, inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo que vai te fazer questionar tudo.